porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Eu faço uso de Romanos 8, verso 28, para nossa meditação desta manhã. Lembrando que não importa quão contraditório as coisas pareçam ser. Se você foi amado, escolhido, predestinado, predestinada por Deus, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Eu gostaria de fazer uso de uma história que eu li em um livro alguns anos atrás. A história é mais ou menos assim. Um mestre da sabedoria passava por uma floresta com seu fiel discípulo quando avistou ao longe um sítio de aparência muito pobre, e resolveu fazer uma visita à família que morava ali. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar, sem calçamento, casa de madeira. Os moradores, um casal e 3 filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então aproximou-se do senhor, aparentemente o pai daquela família, e perguntou: "Neste lugar não há sinais de pontos de comércio e de trabalho? Como o senhor e sua família sobrevivem aqui?" O senhor calmamente respondeu. Disse: "Meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por gêneros alimentícios. E a outra parte produzimos queijo, coalhada e etc. para o nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo." O sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por uns momentos, depois se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu fiel discípulo e lhe ordenou. Disse: "Aprendiz, pegue a vaquinha, leve ao precipício ali na frente e jogue-a de lá de cima." O jovem arregalou os olhos espantados e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de subsistência daquela família. Mas como percebeu o silêncio absoluto do seu mestre como resposta, então decidiu cumprir a ordem. Empurrou a vaquinha morro abaixo e a viu morrer. Aquela cena ficou marcada na memória daquele jovem durante alguns anos. Um belo dia, ele resolveu largar tudo o que havia aprendido e voltar àquele mesmo lugar e contar tudo
para aquela família, contar o que ele fez e pedir perdão e ajudá-los. E assim fez. Mas quando se aproximou do local, ele avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, todo murado, com carro na garagem e algumas crianças brincando no jardim. Ficou triste e desesperado, imaginando que aquela humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver. Apertou os passos e, chegando lá, logo foi recebido por um caseiro muito simpático, a quem perguntou sobre a família que ali morava há uns 4 anos. E o caseiro lhe respondeu: eles continuam morando aqui. Espantado, ele entrou correndo, casa dentro, e viu que era mesmo a família que ele visitara antes com seu mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, o dono da vaquinha. Disse: como o senhor melhorou este sítio e está muito bem de vida? O senhor, entusiasmado, respondeu. Ele disse: bem, nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante, tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que a gente nem sabia que tinha. E assim alcançamos o sucesso que seus olhos agora veem. Bem, aqui essa história nos remete. Isso nos leva a um entendimento bastante claro. Nós temos muitas habilidades que nós nem sabemos que temos. E nós ficamos acomodados e não desenvolvemos a enorme habilidade, o enorme potencial que temos, que Deus nos deu, por causa do comodismo. Então, nós continuamos assim até que uma emergência surja. Então, nós temos um grande potencial em Deus, nós temos um grande potencial na Bíblia, na oração, mas enquanto a vida tá boa, enquanto está tudo tranquilo, às vezes a vida não está boa, mas a pessoa está chorando, está gemendo, mas vai tocando. Somente quando a dor se torna insuportável é que as pessoas buscam uma mudança de vida. Assim foi com o filho pródigo. O filho pródigo, enquanto estava dando para tocar a vida, ele estava lá no mundão. Somente quando a vida dele se tornou insuportável, quando todo o dinheiro acabou, quando ele perdeu todo o apoio, todo o suporte que tinha, só então é que ele decidiu voltar à casa do Pai. Muitas vezes, enquanto Deus está nos dando todo o suporte, está mantendo tudo bem, tudo tranquilo, nós ficamos relaxados. Somente quando o chão some de debaixo dos nossos pés. Somente quando toda a lã é tirada do nosso ninho e ficamos ali em galhos agudos e espinhos, quando a nossa situação se torna insuportável, só então é que buscamos uma mudança. O jovem, o filho pródigo, ele jamais teria voltado à casa do pai se tudo estivesse bem. Esta é a grande verdade. Nós jamais
buscamos a presença de Deus verdadeiramente, enquanto as coisas estão bem. A viúva de Sarepta só buscou a presença de Deus ardentemente porque a farinha da panela estava acabando, o azeite da botija estava secando. Então, às vezes, não é o que nós queremos, não é o que nós desejamos. Mas às vezes aquela luta, aquela dificuldade que nós queríamos tanto escapar dela, às vezes é justamente ela, é exatamente ela que vai nos levar à presença do Pai. E só então, na presença de Deus, é que o nosso problema é resolvido. Mas foi aquela dor, aquele espinho, aquela dificuldade que nos levou lá. Foi assim comigo. E eu acredito que é assim com milhões de pessoas. Então, quando nós reconhecemos que as nossas lutas e dificuldades nos aproximam de Deus, quando a gente reconhece que são os problemas e dificuldades que nos levam à oração, à leitura e à consagração, então realmente podemos ver esta verdade bíblica. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, ao invés de perguntar por quê, tente fazer uma pergunta diferente. Pergunte para quê. Em vez de perguntar por que eu estou enfrentando isso, pergunte para que estou enfrentando isso. Eu acredito que você vai descobrir que a razão pela qual você está passando o que está passando é para se aproximar mais de Deus, é para conhecê-lo melhor. Lembra da história do pastor que quebrou a patinha da ovelha? Não digo que Deus vai quebrar nossa patinha, mas Deus muitas vezes permite que a patinha da ovelha seja quebrada, para que assim ela possa ter mais tempo para estar nos braços do seu pastor. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.